Transforme seu dia a dia usando o óleo ozonizado da Crono 4X. Estimula a granulação de tecidos. Ação anti-inflamatória. Alívio das dores. Ligue agora. Nós estamos trazendo aqui hoje uma entrevista maravilhosa. A doutora Adriana é cidadã, mulher, mãe, médica, cirurgiã de cabeça e pescoço, pensa bem, especialista em prevenção de câncer e promoção de saúde. Ela é palestrante, mentora de saúde extraordinária e vitalidade. Doutora Adriana, boa tarde. Boa tarde, Darcy. Muito obrigada. Doutora Adriana, receber aqui, né? Receber você é o maior prazer. Eu estava lendo o seu currículo ontem à noite, mexendo. Eu falei, nossa, que capacitação que essa mulher tem. Eu falei um pouco de você, mas daria para você falar mais alguma coisa sobre o seu currículo, sobre tudo que você faz? Aqui ainda tem um arsenal de coisas que você se concretiza fazendo, que você ajuda. O que mais que você faz além disso? Doutora, Darcy, muito obrigada. Você que está em casa. Que bom, né, que a gente tem essa oportunidade de conectar, de ligar os pontos, porque nada disso do que você leu teria sentido se não fosse por quem está nos ouvindo, em nome de quem. E a gente descobre ao longo da nossa vida, né, que a nossa missão é estar junto dele, ajudar a transformar, fazer uma intervenção que de repente muda a sua saúde daqui a 20, 30 anos. E nessa trajetória que você falou, né, eu tenho a formação da Unicamp, Instituto Nacional do Câncer, cirurgia de cabeça e pescoço. Meu dia a dia é lidar com câncer avançado de língua, câncer avançado de boca, pele, câncer de tireoide, que muitas mulheres que estão nos ouvindo já passaram por esse desafio. E em determinado momento da minha vida eu pensei assim, mas não é possível, né? Será que eu vou ficar operando pacientes avançados a vida inteira? Será que não tem uma forma da gente entrar na vida das pessoas antes que elas tenham que ser mutiladas, reconstruídas? Será que não tem algo que a gente possa mudar? Foi aí que eu mergulhei na história da prevenção do câncer. E aí, os fatores de risco, eles se entrelaçam, tanto na especialidade de cirurgia de cabeça e pescoço, como mama, colo de útero, pele, boca, intestino e pulmão, que são os tumores que são os mais prevalentes, né? Então eu fui estudar profundamente como é que a gente poderia trazer esse paciente para dentro do consultório antes, muitas vezes 5 anos, 10 anos antes, muitas vezes na infância. E foi aí que eu me plantei, fui estudar muito, né? A gente trouxe um modelo inovador de rastreamento ativo organizado de câncer numa cidade em que você começa educando as crianças, depois tem uma carreta que corre os bairros, fazendo exames preventivos. E esses pacientes que normalmente demoram 8 meses para fazer algum tipo de diagnóstico, conseguem fazer 72 horas. Só que isso não foi suficiente para si. Sabe por quê? Porque ainda que você oferecesse tudo gratuitamente para uma população, havia 20% de falta. Então não é só acesso à barreira para você ter a sua melhor versão, para você fazer a prevenção do câncer, para você conseguir interferir nesses 80% que só dependem da gente. Na verdade, essa carga genética é só 20%, né? Então, as pessoas têm medo, as pessoas não têm informação, as pessoas têm dificuldade de entrar nesse processo de conscientização, que a gente tem que ser protagonista da nossa história. Foi aí que eu entrei nesse mundo maravilhoso que você está me dando a oportunidade aqui agora, que é a comunicação, que é estar com você que está em casa, podendo ter acesso a uma coisa que pode mudar a sua vida hoje. Sabe aquela coisa do instante santo? Que você está fazendo outras coisas e de repente entra alguém e fala uma coisa e aquilo entra em você e você muda a sua vida por causa daquilo. E aí eu entendi que no centro cirúrgico operando, e é isso que eu faço todo santo dia, era 1 para 1. Só que quando você está aqui, é 1 para ele. 1 para ele. É 1 para uma multidão. E quando uma pessoa entende que ela tem que parar de fumar, parar de beber, tem que fazer exercício físico, que ela tem que beber mais água, tem que ser menos estressado, e ela consegue moldar a vida dela, eu tenho certeza que daí ela consegue mudar a história que estaria reservada de câncer para ela no futuro. E você, determinada, resolveu a fazer
projeto, né? Um projeto de vida para as pessoas. Um projeto, assim que eu digo, de incentivo para a pessoa. Olha, não tenha medo, porque a pessoa tem muito medo, como você falou, né? Aí você vai fazer um diagnóstico de câncer. Eu mesmo fiz um exame esses dias que o médico falou, isso é colonoscopia. Aí eu falei, eu não quero fazer mais, que eu já fiz muito, né? Aí falei com o meu ginecologista, o ginecologista disse assim, então vamos fazer um exame, aquele exame que se você tiver um câncer, vai dar em algum lugar, esse exame de sangue. Então você vai ter depois que procurar onde está. Acho que você médica sabe disso. O exame que se faz, nem sei. Eu já não queria pegar o exame, entendeu? Eu não queria pegar o exame. Eu falei, meu Deus, não quero nem pegar esse exame. Eu falei, meu marido, vai lá pegar você. Nem quero saber. Então levei, graças a Deus, não deu nada. Mas isso que você está fazendo, nossa, você ajudar as pessoas, né, a ter consciência de que o exame precoce é metade do caminho andado para ele não ter a doença. Tudo isso que você está se disponibilizando, a tua força, do teu tempo, eu acho que é maravilhoso. E quando você pensa em cabeça e pescoço, nós vamos fazer várias perguntas para você, mas eu fico pensando assim, cabeça e pescoço, mas o que vai achar tanto na cabeça e pescoço? Agora que você está falando que você faz essa cirurgia em série, né? Que você faz muitas cirurgias sobre cabeça e pescoço. Essa região, ela foi individualizada enquanto especialidade, justamente porque imagina, tudo que une o cérebro ao coração passa pelo pescoço. Então são vasos importantes, artérias importantes, nervos das mais diversas naturezas, motores, sensitivos. E o que acontece? Há uma anatomia muito específica. E as doenças são muito específicas, né? Então, hoje em dia, 90% das doenças que a gente trata no consultório são câncer. Estão relacionadas com o tabaco e com o álcool. Você que está ouvindo aí e acha que tudo bem beber todo santo dia, 3, 4 latinhas, eu vou te dizer que isso daí vai fazer mal para a tua saúde. E isso é classificado sim como alcoolismo. Você que fala só fumo semidão, não tem essa história? Exatamente. Fumo pouco, fumar 4, 5 cigarros é tabagismo. Então a gente vai alterando a nossa estrutura, que vai desenvolver uma doença, que não seja câncer, que seja doença cardiovascular. Então, quando a gente tem a oportunidade de estar com as pessoas dentro do consultório, não tem como você não oferecer uma abordagem do todo. Exatamente. Então, a medicina hoje, Darcy, ela foca muito em doença, na especialidade. Então, a minha especialidade é cirurgia de cabeça e pescoço. A gente pode fazer uma consulta de meia hora. Olha, seu problema é um nódulo na tireoide, esse nódulo é benigno, vamos operar porque ele está grande, a cirurgia funciona assim, tudo bem, não. Mas eu estou diante de uma mulher que muitas vezes está obesa, está depressiva, come mal, dorme mal, está sobrecarregada. Exatamente. E a gente vai mexer numa cirurgia, por exemplo, que vai tratar da questão hormonal. Então eu vou precisar trazer essa mulher para um hábito um estilo de vida melhor. Então o pessoal fala que eu preparo essa pessoa para a cirurgia, é verdade. Tá certo. Ela vai precisar trocar algumas coisas, porque senão a cirurgia para ela vai ser um inferno. Exatamente. Ela vai ficar pior depois do que ela estava. Então no consultório, o paciente que me aborda para a especialidade acaba ganhando toda essa abordagem, justamente porque a medicina, ela hoje tem uma vertente totalmente voltada para a promoção de saúde, que é o que a gente está falando aqui. Ainda que os especialistas tratem a parte, a gente tem que olhar para a linha do tempo dessa pessoa, onde é que foi que ela adoeceu, quais foram os hábitos que levaram ela àquela situação, como é que a gente pode fazer com que daqui para frente ela viva melhor, até porque de 5 bebês que nascem hoje, 4 vão fazer 100 anos. 4 vão fazer 100 anos? Olha! Então, nós estamos mais longevos, né? Então, quando você tem uma doença, aquilo não é o fim. Você pode reconstruir sua vida dali para frente com outros termos. E eu acho que é isso que a gente se propõe a fazer na especialidade. Agora, falando um pouquinho da especialidade, câncer de laringe, boquidão, câncer de boca, feridinha afta que não cicatriza, câncer de tireoide, nódulos da tireoide que vão crescendo.
E a gente faz também aqueles diagnósticos das doenças linfoproliferativas hematológicas, que são linfoma, leucemia, porque a pessoa às vezes tem um caroço no pescoço e essa biópsia ajuda o hematologista a conduzir a classificação do linfoma. Então, são várias coisas, mas porque a especialidade tem um aparato, né, de abordagem anatômica muito específica, a gente acaba sendo muito raro, né? Pra você ter uma ideia, nós somos muito poucas mulheres no Brasil, acho que são 80 mulheres só que têm cirurgia de cabeça e pescoço no Brasil. Que tem? Que são cirurgias de cabeça e pescoço. A maioria são homens. É verdade. Todo mundo fala, né? E antigamente era uma palavra proibida, né? As pessoas tinham medo de falar do câncer porque aparentemente a pessoa estava diante de um atestado de óbito, né? Eu acho que a primeira informação que você tem em casa que você tem que saber é o seguinte: 90% das doenças oncológicas têm cura se forem diagnosticadas no estágio 1 e 2. Estágio 1 e 2. Que é o estágio inicial. Então já cai aquele medo de descobrir, porque se descobrir vai morrer. Não é nada disso. Esquece isso, joga essa informação no lixo, porque hoje em dia a gente considera o câncer uma doença curável. Qual é o nosso grande desafio? Ao contrário do que a gente quer, a grande maioria das pessoas chegam muito tarde para fazer o diagnóstico. Aí a doença já está avançada. Então esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, porque a gente bebe mais, fuma mais, fica mais estressado, dorme menos, faz menos exercício, tá? A população toda está obesa. Por conta desses fatores de risco que vieram com a globalização, que vieram com a modernidade, ou está sendo observado um aumento progressivo de casos de câncer a ponto de 2050, metade da população vai ter câncer. 2050, metade da população? Metade. É muito, né? É muito. Então, não vai ter nem insumo para fazer quimioterapia para todo mundo. Nossa. Não vai ter médico, porque a metade dos médicos estão doentes. Não vai ter hospital. Atribui-se a quê? Alimentação, atribui-se, então, falta de exercício físico, comidas, então, enlatadas, alimentação enlatadas, o veneno que se coloca na soja, não sei aonde, no feijão, no arroz, atribui-se a isso, agrotóxicos, ou atribui isso aí mesmo ao descuido de cada ser humano que não se importa para verificar a saúde assim? Fazer diagnóstico mais constante ou prevenção de doenças? Eu acho que tem duas coisas que a gente precisa olhar para a gente aprofundar esse assunto, né? A primeira é o cenário. Então, a globalização, a modernização trouxe mais velocidade. As pessoas precisam comer mais rápido. Exatamente. Quem cresceu? A indústria dos alimentos industrializados, né? Os alimentos que são processados, que são enriquecidos, que são aparentemente melhores para esse estilo de vida. Mas o que aconteceu? A consequência já veio. Já veio. Então, quando a gente tem uma oportunidade de falar para você que está em casa, basicamente é uma regra: descascar mais e desembrulhar menos. Descascar mais e desembrulhar menos. Tudo que vem da terra direto é melhor do que aquilo que vem da indústria. Um salgadinho é pior do que uma maçã orgânica, né? Sim. É claro que tem toda a questão dos agrotóxicos e tal, mas a regra básica é comida de verdade e descascar mais. Então, ao invés de um suco de latinha, você vai querer uma maçã do que um suco de maçã que tem, às vezes, 5% só de suco. O resto é todo um monte de outras coisas, né? Por que a senhora, como cirurgiã de cabeça e pescoço, resolver dedicar parte importante de sua vida à prevenção de câncer? E aí vem a notícia boa, né? Se em 2050 metade de nós terá câncer, essa realidade é evitável se a gente muda a causa, os fatores de risco. Então, quando a gente fala lá de alimentação, não é só uma escolha, porque existe um efeito manada. Que efeito manada é esse? A indústria ganha muito dinheiro, produz muito alimento, tem muita propaganda
E se você não tiver o protagonismo sobre a sua vida, sobre a sua saúde, sobre as suas escolhas, você vai absorver aquilo que vem. Exatamente. Dessa pressão. Então existe uma pressão para trabalhar demais, para comer embutido enlatado, industrializado, para dormir de menos e aí por diante. Porque essa indústria, ela se autoalimenta. Quanto mais gente comer, melhor. E pasme, os donos das indústrias de alimentos são os mesmos donos da indústria do tabaco, do álcool, sim, e dos hospitais que tratam as doenças. Então é uma indústria da doença. Produz o doente, deixa o doente se negligenciando para tratar o doente. Depois, exatamente. então essa cadeia ganha e ela tem meia dúzia de pessoas que sentam na mesma mesa. Acredite. Então, mas por outro lado, e é por isso que eu trouxe essa bandeira da prevenção, se o indivíduo, e dizem os místicos, né, se houver um indivíduo esperto no planeta, ele muda toda a história, né? Exatamente. Então, se a gente consegue sensibilizar através dos meios de comunicação, e hoje a gente trouxe toda a tecnologia para que a gente se una, se conecte, se reconheça, né? A gente consegue trazer essa ideia para você e você desperta para isso e fala assim, não vou comer salgadinho, vou comer a fruta, verdura orgânica, não vou ceder a trabalho a qualquer preço, vou preservar minha família, meu horário de lazer, vou dormir melhor, vou me exercitar. Exatamente. Se você tomar essa decisão, eles vão vender para quem? Então, tá vendo? E você sabe que eu estou feliz de ouvir, porque eu tenho 2 netos, né? E os meus 2 netos, eles são todos assim de comer só o natural. Eu posso fazer doce, eles não vêm e não comem açúcar na minha casa. Não, você fez com açúcar, eu não quero. Então é verdura, é um cuidado com a saúde que eu fico boa. Então, já estou feliz, né? Não, maravilhoso. Maravilhoso. E as nossas crianças são essas da estatística de 2050. Então, Né? Agora, se eles fizerem diferente dessa geração do meio, porque antes não tinha nada disso. não. Agora tem. A gente já viu a consequência. Os nossos filhos já estão pegando, por exemplo, lá em casa, não entra glúten, não entra lactose, não entra açúcar, não entra álcool e não entra sal. Então, elas cresceram, as minhas meninas, sabendo que isso é veneno. Aí vai para casa da avó. E aí elas voltam. Mãe, estou intoxicada, mas foi uma delícia. E dá-lhe chá de cavalinha, chá de bisco para ver se desintoxica. Ela falou, mãe, faz bastante chá porque a gente acabou. A gente chafurdou na Carbolândia, né? A gente comeu de tudo que não tinha que comer, glacê, chantilly. Falei, vai para isso mesmo. Mas ela já tem consciência do que faz bem e do que faz mal. Isso tudo não é uma neurose, né? De vez em quando tudo bem. Mas a gente saber que isso não é o que a propaganda daquele refrigerante fala, Claro. sabe? Que não é vida de aventura, não. Se fosse fazer uma propaganda real, teria que colocar uma pessoa de fralda, dependendo de oxigênio, acamada, dependendo do SUS, porque não vai ter sistema de saúde para todo mundo. Então a foto dessa propaganda não é aventura, não é liberdade, não é o contrário disso. Muito bom, né, essa entrevista, e nós vamos passar para um segundo bloco. A gente vai dar um pequeno intervalo, daqui a pouco continuaremos com a doutora Adriana Brasil. Fiquem ligados, não saiam daí. Transforme o seu dia a dia usando o óleo ozonizado da Crono 4X. Estimula a granulação de tecidos. Ação anti-inflamatória. Alívio das dores. Ligue agora.